Começando mais um episódio da Resenha Movement de Obesidade e Emagrecimento, hoje com uma visita muito ilustre, uma participação muito especial, a Vanessa Burray. Mas antes de passar para ela, aquela historinha dos recados iniciais, que é curtir, compartilhar, tudo isso que você já sabe. Quem costumava fazer isso para mim aqui no episódio, fazer para mim não, né? Fazer para o episódio, era o Dr. Fábio Cauê. E aí vem o ponto chato do dia, eu vou tomar um pouquinho do tempo do nosso conteúdo para falar um pouquinho da história do Cauê. A parte chata é que o Cauê é um cara que, meu parceiro aí de 5 anos nessa lida diária do estudo da obesidade e do emagrecimento, vai continuar sendo meu parceiro nesse assunto, e que é extremamente apaixonado por esse trabalho que a gente faz aqui, e estava fazendo um esforço hercúleo para poder participar, dados outros compromissos que ele precisa dar conta na vida profissional dele, em função de outras necessidades que ele tem. E, por conta disso, ele começou a como é que eu vou dizer? Se prejudicar para poder estar aqui. E, por conta disso, a gente sentou, conversou, ele precisou de um tempo. Eu acredito e torço que ele consiga resolver lá os processos dele, as prioridades dele, e que consiga estar de volta aqui com a gente, mas, infelizmente, nós vamos ter a ausência do Cauê aqui por um tempo indeterminado. Ele precisou se afastar, muito a contragosto dele e a meu contragosto também. E eu vou tocando por aqui, torcendo para que o Cauê tenha muito sucesso, e em breve eu vou dar um jeito de trazê-lo aqui. Aí ele vai vir como convidado, vai fazer o que ele gosta, que é falar pra caramba sobre o assunto. Dito isso, eu vou pedir para nossa ilustre convidada se apresentar, e depois que ela se apresentar, a Vanessa Burray, minha querida amiga, Vanessa Burray e o Marcos, o marido, são amigos muito especiais, e se eu fosse parar aqui para falar o quanto eles são especiais e importantes para mim, eu ia precisar do podcast inteiro, então eu vou ter que pular essa parte. Ela se apresenta, depois que ela se apresentar, eu volto aqui para falar do que a gente vai tratar hoje. Vanessa. Oi, Alan. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para os seus ouvintes, né, e seguidores. Eu sou nutricionista, com ênfase na área de nutrição funcional, longevidade. Também dou meus pitacos na nutrição esportiva, né, uma área que eu também gosto de associar com saúde. E hoje eu estou aqui para falar sobre esse assunto que você me convidou, e me senti muito honrada. A gente sempre troca muito, né, sobre nutrição e estilos de vida, alimentação, então acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Legal, Vanessa. Obrigado mais uma vez por sua presença. Eu não sei se está aparecendo aqui, Breno, tudo aqui. Depois, mais à frente, eu vou explicar por que eu estou com essa pancada de livros aqui. Ao longo do episódio eu volto a falar sobre isso. Nosso objetivo hoje aqui é falar sobre esse livro. A Vanessa aceitou um desafio de fazer um podcast todo comentando um livro muito interessante, muito especial. Não vou entrar em detalhe aqui porque é ela que vai trazer esse detalhe, que é o Eat Like the Animals, né? Coma como os animais, de 2 pesquisadores que há bastante tempo que eu já venho lendo os trabalhos dele, Vanessa. Os caras que são os, vamos dizer, criadores da hipótese da alavancagem proteica, ou hipótese da alavancagem da proteína. Eu acho, Vanessa, que para a gente começar essa conversa, a gente podia falar um pouquinho para a galera de quem são esses 2 caras aqui. E aí? Bem, esse livro é um livro, né, que a gente já fala há algum tempo. Esses são pesquisadores conhecidos na área de nutrição e muito respeitados. Porém, o curioso é que o Steven Simpson, né, que é um dos pesquisadores e autores do livro, e o Davi Raubenheimer, eles, na verdade, são biólogos que estudam insetos, conhecidos como entomologistas. E a partir desse estudo, desse interesse deles de entender a alimentação dos insetos, que eles chegaram em conclusões muito pertinentes para nós humanos. Então, foi muito interessante entender também a história, porque a gente conhece os papers que eles publicam, mas nesse livro eles contam um pouco da motivação e de como eles chegaram lá. Eles são pesquisadores australianos, eles atuam num centro chamado Charles Perkins, na Universidade de Sydney, mas eles começaram
o interesse maior deles em insetos, especificamente gafanhotos, em Oxford, quando eles faziam doutorado na faculdade de Oxford, na Inglaterra. E isso foi na década de 80. E, a partir desse estudo, eles chegaram nessa teoria, né, que o Alan falou, da alavancagem, hipótese, não é uma teoria, é uma hipótese da alavancagem da proteína sobre a questão da obesidade, que vai ser a parte que a gente vai falar bastante, né, de um assunto que é bem pertinente aqui no seu podcast, que é a questão da obesidade e emagrecimento. Mas vamos dar o contexto de como eles chegaram lá, afinal de contas, não é um livro muito grande, tem 180 páginas, mas tem muito conteúdo. Que não tem, infelizmente, ainda uma tradução. Ainda não tem em português. Eles têm outros livros, que eu acho que sim, Os 5 Apetites, que é o outro livro deles, acho que foi lançado em português, não tenho certeza, mas esse ainda não tem. Mas em breve vai ser lançado. Acredito eu, né, pelo sucesso do livro. Tomara, né? Tomara. A gente lê em inglês, mas sempre que pode ter em português, acaba atingindo mais pessoas aqui no Brasil. Você falou um pouquinho da questão dos insetos e tudo, e como é que os caras que estão estudando inseto dão esse salto para a nutrição? Porque, e claro, né, você está aqui, a gente está falando sobre isso, porque a hipótese ela fala muito sobre a questão da obesidade, né? A hipótese tenta ser mais uma hipótese, que na minha visão não é para explicar completamente a obesidade, mas mais um tijolinho para ajudar na explicação da epidemia, na pandemia da obesidade. Como é que eles dão esse salto aí que você mencionou? Bem, vou começar do início do livro para, né, contextualizar, porque eles estavam estudando principalmente, né, 2 questões com os insetos. Como que os animais, né, os insetos, no caso, sabiam o que comer? Dentro da natureza, né, os animais têm várias opções de comida. E aí, como que eles escolhem? E o que acontece se eles não comem aquilo que é, digamos, biologicamente determinado para eles comerem? Então, no caso dos gafanhotos, vou falar especificamente dos gafanhotos, porque é a parte que eles começaram a entender isso, os gafanhotos, eles criaram alimentos que iam de um alimento muito mais proteico, como, né, no caso de nós humanos seria uma carne, até um alimento com um percentual muito maior de carboidrato, como, né, dando um exemplo aqui para nós humanos, seria um arroz. Então, entre esses dois, eles criaram 23 combinações. Então, foram um total de 25 combinações para ver o que os gafanhotos escolhiam e entender também o que acontecia quando eles não comiam aquilo que eles escolhiam. E aí, vou sair do laboratório e ir para a natureza, onde eles observavam o seguinte: o gafanhoto foi escolhido por ser um inseto muito voraz, né? Até conhecido como uma praga na agricultura, porque ele come tudo que ele vê pela frente. E eles foram para os Estados Unidos e na natureza, né, no habitat dos gafanhotos. Esses gafanhotos são conhecidos como gafanhotos mormons, porque são do estado de Utah, enfim, por uma característica local, lá cultural. Não que eles sejam religiosos, é apenas um nome dado a eles. Eles têm comportamentos muito diferentes quando eles estão em grupo, em bando, e quando eles estão sozinhos. Então, primeira coisa, quando eles estão na natureza sozinhos, eles têm o tom verde. E eles comem o que tem em volta. Quando eles se juntam com outros gafanhotos, eles começam a trocar de cor. Eles viram coloridos. E eles andam todos, um atrás do outro, em fileira, na mesma velocidade. E aí eles se perguntaram por que eles andam todos na mesma velocidade. O que troca esse comportamento, né, do gafanhoto verde solitário para o gafanhoto colorido que anda em bando? Tem primeiro a questão da densidade populacional do toque, isso transforma o gafanhoto, o comportamento dele. Mas, além disso, eles viram que os gafanhotos que não andavam na mesma velocidade, eles eram comidos pelos gafanhotos que vinham atrás, ou seja, um canibalismo entre os gafanhotos. E aí, uma das hipóteses, né, que eles levantaram será que é porque o próprio esqueleto e a carne do gafanhoto é rica em proteína? Será que o apetite de proteína deles é um determinante? E aí levaram volta para o laboratório, para essas 25 combinações, e viram que sim, que os gafanhotos precisavam comer proteína para se desenvolver. E o que acontecia com os gafanhotos que eles, né, artificialmente diminuíam a quantidade de proteína? Eles não cresciam e não se desenvolviam tão rapidamente. Porém, eles eram mais magros. E os gafanhotos que eles artificialmente deixaram comer mais carboidrato, eles começaram a engordar.
Claro, como é que um gafanhoto engorda, né? Porque não é que nem a gente que vai aumentando de tamanho, porque o gafanhoto tem aquele exoesqueleto. Então, eles viam por baixo do exoesqueleto o percentual de gordura do gafanhoto, tá? E aí, eles começaram a entender que, de alguma forma, a proteína tinha um papel muito importante em determinar a quantidade de alimento que os gafanhotos comiam. Isso depois eles transpuseram para os estudos com os humanos, que a gente vai falar mais para frente. Então, esse foi o início, digamos, dessa descoberta com os gafanhotos. E aí eles testaram isso em outros animais, né? Na verdade, eles observaram alguns animais, como uma macaca babuína na África do Sul, chamada Stella, que eles dão o nome no livro. Durante 30 dias, eles observaram essa macaca. E dentro de todas as possibilidades que ela podia comer, né, mais de 90 tipos de alimentos da natureza, ela sempre mantinha o mesmo percentual de proteína na alimentação. E isso eles começaram a ver no laboratório, que dada a opção, alguns animais, né, que eles estudavam, até fungos eles estudaram no laboratório e viram os macacos, né, no seu ambiente, e aí teve a questão dos gafanhotos, eles começaram a observar que o percentual de proteína sempre era constante. E um dado importante, a proteína, dentro dos 3 macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína, é o que tem o menor percentual na alimentação. Porém, é um percentual constante. E esse é o pulo do gato para a gente chegar no que eles descobriram depois. Para chegar na hipótese deles, né? Na hipótese. E várias outras coisas. Vanessa está falando, aí eu estou lembrando aqui, porque se vocês olharem, eu estou com um monte de papel aqui, e esses papéis nada mais são do que o resumo. A Vanessa, acho que é a primeira convidada que faz isso. Ela mandou um resumo para mim antes. Na verdade, ela me entregou isso aqui ontem em mãos, impresso já. E aqui tem tudo que ela está falando. Eu tô lendo, porque eu dei uma lida no resumo. E ela vai organizar esse documento para quem é assinante do Clube Segunda Eu Começo. Eu vou fazer um PDFzinho desse documento que ela vai terminar de organizar. Vai ficar ainda mais completo do que está aqui, pessoal. E vai estar disponível lá na plataforma junto com o episódio, que é o episódio que fica exclusivo para assinante, que não é esse aqui, que é o próximo que a gente vai fazer. Vanessa, eu tô me aproveitando aqui do seu resumo. Você já falou aí o que o estudo dos gafanhotos mostrou. Você falou do livro Os 5 Apetites, mas ele fala dos 5 apetites no livro. Você quer já falar um pouquinho sobre isso? Você acha que é interessante? Você tem alguma coisa que você quer... Não, vamos falar sobre isso. Eu acho que é legal a gente dar esse contexto do que são esses 5 apetites. Porque a partir desse momento que eles viram que a proteína tinha um papel importante na determinação do que escolher dentro da natureza e a quantidade de comida, né? Eles se perguntaram, mas por que isso? Então, vamos voltar, né, um pouquinho sobre a questão do que a gente sabe de alimentação e de nutrição. Bem, primeira coisa, a gente se baseia em nutrição em macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura, e micronutrientes, como vitaminas, minerais, e hoje em dia também, né, a gente fala muito dos fitonutrientes e polifenóis. E, além disso, tem a questão das calorias, quer dizer, o consumo energético, que esse é todo um outro debate, mas, assim, para fins desse episódio, vamos falar de calorias e consumo energético. E qual é, né, dentre... O que a gente sempre viu na nutrição? Sempre estudar esses fatores de uma forma um pouco isolada. O que eles chegaram à conclusão é de que, apesar desses fatores serem importantes isoladamente, dentro das combinações, isso também tem que ser visto dentro de um contexto de combinação. Porque a gente não come um alimento que tem apenas um nutriente, a gente come sempre eles combinados. E mesmo a carne, que é rica em proteína, ela não é só proteína, ela tem um percentual muito alto de proteína, mas ela tem outros componentes também. E eles enxergaram que esses nutrientes, que eles chamam dos 5 apetites principais, seriam os que o corpo precisa garantir um mínimo para funcionar. E a reboque viriam esses outros nutrientes. Então, quais seriam os 5 apetites, no caso? Proteína, carboidrato e gordura, cálcio e sódio. E aí entra um dado interessante. O sódio, né, que o sal tem muito sódio, ele é muito escasso na natureza. Tanto que a palavra salário vem de sal, que vem do dinheiro, que antigamente era o sal era usado como um dinheiro. Olha. Era a forma de moeda de troca. Então, o fato desses 5 alimentos, né, nutrientes, no caso, serem escassos na natureza, tornam eles fundamentais. E a gente criou mecanismos. Então, por exemplo, o sal é bem óbvio. Você percebe logo na comida
se ela é salgada ou não. Aí você vê o conteúdo de sódio. E a gente não consegue comer uma coisa extremamente salgada. A gente tem um limite, porque tanto, né, a falta quanto o excesso podem ter consequências. Então, essa é a teoria dos 5 apetites. Eles falam rapidamente nesse livro, tá? Não é o foco, e eles têm um livro que só fala disso. Mas isso é importante porque como que esses 5 principais, né, nutrientes que eles identificaram afetam a nossa alimentação. E aí, vamos falar um pouco da diferença da proteína para o carboidrato e para a gordura, que eu acho também relevante nesse caso dos estudos. A proteína, o carboidrato e a gordura têm uma coisa em comum. Os 3 são fundamentais e os 3 são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, e tem funções importantes no nosso corpo, né? Cada um deles. Mas o único que possui nitrogênio é a proteína. E a proteína também tem uma outra característica muito específica. Ela não pode ser acumulada. Quer dizer, existe um limite. A gente pode, né, se comer muita proteína, pode até transformar um pouquinho em glicose, mas você não consegue acumular ela em forma de gordura como o carboidrato e a própria gordura. Então, a proteína, por conter nitrogênio, ela é responsável por alguns processos de estruturação do corpo, né? Como a gente sabe, músculo, osso, tendão, ligamento, assim como as estruturas fundamentais de DNA, RNA, hormônios, enzimas. Então, a proteína tem uma característica muito grande estrutural para o nosso corpo. E não apenas na estrutura musculoesquelética, mas outras funções muito importantes. E isso torna a proteína um alimento bastante diferenciado em relação ao carboidrato e à gordura, tá? Então, acho que esse é um fator relevante. E aí eles criaram, né, dentro dessa combinação desses alimentos, o que eles chamam de geometria nutricional, que é a teoria deles para estudar. Todos os estudos do Raubenheimer e do Simpson, eles criaram gráficos onde numa haste eles colocam o consumo de proteína daquele animal que eles estão estudando, dos humanos, no caso, e versus o consumo de um ou outro nutriente, né? E aí, como no caso dos gafanhotos, eu citei carboidrato e proteína, porque eles só comem carboidrato e proteína, eles não consomem gordura. E aí, eles criaram esse modelo que eles chamam de nutrição, geometria da nutrição, para tentar entender o ponto ótimo, combinação desses nutrientes. E a partir desse ponto ótimo que eles observavam ou testavam nos seus estudos clínicos, eles começaram a tentar ver o que acontecia quando eles saíam desse ponto ótimo. Então, isso é um pouco o apanhado de como eles enxergam a nutrição e como eles estudam a nutrição. Essa questão dos gráficos aí, pessoal, dentro da plataforma tem um módulo, que é o módulo Modelos Hipotéticos, Modelos Teóricos da Obesidade. Tem a aula lá da alavancagem da proteína. Na aula eu mostro esses gráficos e também faço uma análise do artigo principal, que é o artigo de 2005 do Obesity Reviews, que dá base, que é a primeira publicação deles falando da hipótese da alavancagem da proteína. Então já está disponível aí na plataforma, vocês podem ver os gráficos tanto na aula como na discussão do artigo. E aí, Vanessa, como você falou aí da geometria, você tem essa distribuição de macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína. Isso é algo muito alvo de discussão hoje. Ainda em 2023, a gente ainda fala de low carb como uma coisa... Alguns ainda tratam como uma dieta da moda, tem até o livro, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como é que se dá essa questão da divisão? Acho que seria legal você falar um pouquinho dessa divisão dos macronutrientes, dentro dessa geometria deles, né? A divisão que eles fazem para um lado e para o outro. Fala um pouquinho mais sobre isso. Olha, o livro, né, no caso, a gente está fazendo um resumo do livro. Que eles, né, a gente não vai entrar em outras teorias, que a gente pode até falar, mas assim, não está no livro isso, porque eles explicam como eles chegaram nessa questão do apetite pela proteína, como sendo um apetite que eles chamam de dominante. Eles alegam que esse percentual de proteína, carboidrato e gordura ideal é determinado para cada espécie, inclusive para nós humanos, que depois eles vão fazer esses estudos em humanos e a gente pode falar até dos primeiros estudos que eles fizeram. E o que acontece, Alan, é que o carboidrato é o nutriente dominante, né, desses 3, do ponto de vista percentual. Mas a proteína, ela apesar de ser o menor
nutrientes do ponto de vista macronutrientes, né, do ponto de vista percentual, eles falam que nos humanos varia em torno de 15% a 20%, depende da fase de vida, né? E a gente pode falar disso depois com mais detalhe. Mas ele é o menor, mas ele alavanca os outros justamente por ser o menor. Então, se você não come proteína o suficiente, para chegar nesse valor absoluto, se os outros representam 85%, né, vamos fazer aqui um cálculo aproximado, você precisa comer muito mais carboidrato e proteína para chegar no valor absoluto da proteína. Desculpa, carboidrato e gordura para chegar no valor absoluto da proteína. E essa é a grande sacada deles. E o que eu acho que aconteceu, né, eles citam isso, né, nos papers também, como a proteína era constante e era apenas 15%, em torno de, né? Estou falando a média, a gente vai falar o que está acontecendo no mundo atualmente, porque essa média tem diminuído, por isso é uma das teorias da obesidade. Mas as pessoas começaram a comer mais carboidrato e gordura. E aí o que aconteceu? A pesquisa da obesidade sempre foi em cima do carboidrato e da gordura. Qual é o grande vilão, né? Tem essa discussão, se é carboidrato ou gordura. Aí tem todos os teóricos que discutem isso há muito tempo. E eles olharam justamente para o macronutriente menos estudado, que é a proteína. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, foi uma sacada e tanto. E aí eles até falam, isso eu acho bem legal, uma anedota no livro, que quando eles publicaram o paper da hipótese da alavancagem proteica, eles estavam num congresso, acho que na Alemanha, e encontraram um pesquisador de nutrição, e o cara falou para eles assim, olha, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu li o paper e está sendo muito difícil para mim, eu estou há 6 meses com ele em cima da minha mesa, porque como pesquisador de nutrição, está sendo muito difícil para mim aceitar que 2 biólogos chegaram numa conclusão tão importante que nós, pesquisadores de nutrição, não vimos. Mas eu acho que vocês estão certos. Quer dizer, o cara deu razão a eles. Que maneiro. E admitiu que para ele era muito difícil, né? E para muitos, né, pesquisadores da área de nutrição, que 2 biólogos chegaram a essa conclusão. Mas isso é muito interessante, porque apesar de nós, né, humanos, sermos diferentes dos insetos, obviamente, e até, né, dos nossos antepassados, né, dos macacos, existe uma coisa comum na natureza, que é a busca pelo alimento ideal. E aí, a questão é o quanto o nosso ambiente está influenciando isso. Isso é o grande, né, a questão da nutrição moderna. Como que a gente consegue manter a nossa biologia dentro desse ambiente que mudou tanto? E essa é uma discussão severa. Mas eu estou bastante jabazeiro hoje, Vanessa. Deixa eu fazer mais um jabá aqui. Essas coisas todas que a Vanessa está falando, aí a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe na continuação do episódio, que é o episódio exclusivo do assinante. Por isso que eu falei que eu estou jabazeiro. Eu vou fazer mais um jabá da assinatura. Aí ali a gente vai falar um pouquinho mais por que em determinadas idades esse percentual tem que mudar, qual seria esse percentual. Ela vai trazer algumas pequenas comparações de cálculo que vão dar uma luz um pouquinho maior, que podem até dar algum direcionamento. Nós temos aqui nos assinantes nutricionistas. Sim, a questão, acho que fundamental para nós, nutricionistas, né? E também para profissionais de educação física, de saúde, que é como tentar ajudar, né, os nossos clientes, nossos pacientes, a manter uma alimentação que a natureza estabeleceu, que a nossa evolução estabeleceu, que é adequada para nós no ambiente que a gente vive obesogênico e com tantos alimentos processados. E aí é legal, porque... Também vou dar aqui um spoiler do próximo episódio. Entra o nosso pesquisador brasileiro, que é o Carlos Monteiro, que eles citam no livro. Aliás, ele é citado, eu fui agora num congresso na Itália, ele foi citado, que é um congresso até de australianos também, da Monash, que já é um outro assunto de saúde digestiva. Eles foram citados várias vezes, e o Carlos Monteiro e o Guia de Alimentação Brasileira, que se baseia na questão do processamento dos alimentos, é uma referência mundial. Isso é muito bacana. Esse cara é muito fera. Eles fazem uma pesquisa com ele. Quando eles vão falar da questão do nosso apetite por proteína e como ele foi alterado dentro da sociedade moderna, eles se aliam ao Carlos Monteiro e aos estudantes da área dele para analisar os dados da população norte-americana. Isso é um estudo que eu vou trazer na segunda parte. Opa, maravilha.
Eu ia falar alguma coisa aqui. Ah, sim, você mencionou uma coisa, a gente está falando do livro. Isso é muito importante. Embora a gente tenha aqui, eu converso bastante com a Vanessa sobre isso, embora a gente tenha bastante convergência com o que está no livro, a gente não está nem fazendo muito juízo de valor aqui, né? A ideia é mostrar o que o livro fala. É resumir. Isso. E, eventualmente, a Vanessa vai, como nutricionista, dar os pitacos, as opiniões dela. Não precisa se eximir disso, né, Vanessa? Embora Claro. eu sei que a ideia é trazer a ideia, que nem sempre significaria dizer que o que está escrito aqui representa o que você pensa. Quando você quiser fazer uma diferenciação, sim, fica à vontade. Você não está proibida de dar sua opinião, não. Acho que a galera quer ouvir sua opinião. Claro, também. não, vou dar minha opinião. Nesse primeiro momento, eu estou fazendo um resumo, porque eu acho que a gente sempre tem que ser na fonte primária, né, do conhecimento, para poder entender e depois usar essa fonte primária, no caso, a pesquisa deles, para, na nossa vida prática, na vida clínica, usar aquilo que a gente achar pertinente e também ter a nossa experiência, vivência, o que funciona para os pacientes, né? Mas, com certeza... O primeiro, quando eu for falar da minha opinião, eu vou fazer essa diferenciação. Então, por enquanto, eu estou apenas resumindo, relatando e dividindo, porque também ao ler como eles chegaram nisso, a gente tem alguns insights, né? Então, por exemplo, vamos agora falar dos nós humanos, né? Como eles saíram dos gafanhotos, dos macacos e fizeram a primeira pesquisa com humanos. Então, essa primeira pesquisa com humanos, eles fizeram... Foi uma pesquisa bem pequena, tá? De 10 pessoas só. E aí uma aluna deles tinha um chalé nos Alpes suíços e botou 10 pessoas isoladas dentro desse chalé, né? E a gente sabe todas as dificuldades de fazer pesquisa de nutrição. Por isso que a nutrição é uma área tão controversa, porque é difícil fazer pesquisa, né? Não é tão fácil de ter um controle tão grande. Então, eles tentaram dessa forma, Tentaram não, eles conseguiram, né, botar 10 pessoas no chalé, e aí eles dividiram a alimentação da seguinte forma. Durante 6 dias, essas pessoas comiam apenas de um buffet que era servido dentro desse chalé. Não podiam sair, não podiam comer mais nada. E nos 2 primeiros dias era à vontade, né, dentro das opções do buffet, e nos 2 dias subsequentes, né, no 3º e 4º dia, eles dividiam o grupo em 2 grupos. Um comia um buffet mais rico em proteínas, com proteínas animais, carne, frango, peixe, laticínios magros, algumas verduras, né, carboidratos em forma de verduras e poucas frutas. Esse era o buffet proteico, né, high protein. E tinha o buffet de baixo índice proteico, que era mais massas, arroz, aí botaram os carboidratos mais recheadinhos de amido, né? Até sobremesas. Mas tinha um pouquinho de proteína animal, eles botaram assim um pouquinho, mas em menor percentual e quantidade. As pessoas podiam servir à vontade, isso é importante, a questão da quantidade. Comer livremente, o quanto quiser. Comer livremente. Então, assim, os 2 primeiros dias comiam livremente, variados. Os 2 dias subsequentes, eles comiam dentro dessas divisões, né? Metade no buffet de baixa proteína e metade só podia comer do buffet alta proteína. E nos 2 últimos dias voltava a comer livremente. Em que eles observaram? Que, primeiro, os 2 primeiros dias, o percentual de proteína que essas pessoas comiam era em torno de 18%. Então, 18% do que eles comiam era proteína. E aí, o que eles viram é que o grupo que comeu menos proteína comeu 35% mais calorias naqueles 2 dias. Calorias no total. Calorias do ponto de vista energético. Uhum. E o grupo que comeu mais proteína, tinha só a opção do buffet mais proteico, comeu 38% menos caloria. Olha. Então, assim, em torno de 35 para cada lado, né? Vamos arredondar. Então, isso a gente sabe que no médio, longo prazo, né? 2 dias talvez não seja suficiente para medir isso, engorda e emagrece, que foi o que aconteceu com os gafanhotos, quando eles diminuíram a proteína. Então, essa é a hipótese da alavancagem da proteína aí. Quando você tem uma redução percentual, mesmo que seja no item com menor representatividade dos nossos macronutrientes, quando você reduz ele em 1,5%, é suficiente para você aumentar o consumo energético em até 10%, 15%. Isso eles viram em outros estudos. Então, seria mais ou menos essa proporção. Por quê? Como o carboidrato e a gordura são 80% da nossa alimentação, para aumentar um pouquinho a proteína, você come muito mais carboidrato e gordura. Acaba comendo muito mais calorias. E mais calorias, né?
sabendo que a gordura tem mais caloria do que o carboidrato e a proteína. Então, é essa a teoria, a hipótese, né? Eu fico usando a palavra teoria, mas não é teoria, gente, é hipótese. Hipótese da alavancagem proteica. Não é uma teoria porque, né, ainda é uma das hipóteses para a obesidade. E aí é o X da questão, né, que você fala tanto aqui no seu podcast, que eu acompanho. Será que o fato de que nos últimos 40 anos, eles analisaram também esses dados, nos Estados Unidos, o consumo de proteína caiu de 14%, se eu não me engano, para 12,5%, enfim, em torno de 1,5%. Número perto desse aí. Talvez não tenha sido um dos fatores que contribuiu para o aumento da obesidade, considerando também o ambiente que a gente vive, né, que é com os ultraprocessados e tudo isso. Então, não é apenas um consumo energético maior, mas também alimentos que nos saciam menos. Por quê? Quando eu falei lá dos 5 apetites, eu não falei uma coisa muito importante. Por que eles chamam esses nutrientes, né, por que eles dão um apetite específico para esses nutrientes? Porque a gente tem receptores no nosso trato intestinal e também no cérebro para sinalizar quando a gente tem a quantidade suficiente desses nutrientes nos 5 apetites. Então, no caso da proteína, enquanto a gente não consegue comer a nossa quantidade necessária de proteína para manter nossas estruturas, né, reparo do DNA, fazer hormônio, enzima, tudo aquilo que eu falei, a gente vai continuar comendo para tentar chegar nesse número. E aí a gente compensa comendo mais energia. É isso que acontece. Agora, tem um outro nutriente que eu não falei ainda, que está um pouco aqui nesse estudo do chalé suíço, ele já aparece, que é a fibra. Né? A fibra, ela é, eu diria, o pulo do gato de várias questões que eles colocam aqui no livro. E que a gente sabe também que trabalha com nutrição e com obesidade. A fibra, ela, por não ser digerida por nós, humanos, ela tem um papel de aumentar a saciedade. Como que ela faz isso? A gente sabe que quando a gente consome um alimento mais rico em fibra, né, vegetais, folhas, enfim, a gente tem uma expansão, né, física no estômago e no trato intestinal, e essa expansão sinaliza o nosso cérebro que a gente está saciado, e a fibra ela também diminui a velocidade de absorção dos nutrientes, nos deixando com menos fome por mais tempo. Então, a fibra, ela é muito importante. E, além disso, até porque esses receptores, né, de saciedade da proteína podem demorar até... E fibra é carboidrato, né, Vanessa? É um carboidrato, mas aí que tá. Essa diferença do carboidrato rico em fibra, do carboidrato que é pobre em fibra, mais é fundamental. Amido. Não é só a questão do amido, mas não é só a questão do amido, porque tem amido rico em fibra, né? Você pega as raízes, elas são ricas em amido, né? Mas elas têm fibra. A questão é que a fibra, ela tem o papel de diminuir a velocidade da absorção dos nutrientes e também da expansão física. E tem um fator que eles não falam no livro, isso aqui sou eu falando, que é uma das áreas que eu mais estudo, que é a microbiota, que é fundamental. A fibra alimenta a nossa microbiota. E a gente já sabe hoje em dia que a microbiota pode interferir na quantidade de calorias que a gente absorve, no tipo de nutriente que elas produzem, porque as bactérias elas digerem essas fibras e transformam elas em ácidos graxos de cadeia curta, em outras coisas que podem ser pró ou anti-inflamatórias. Ou seja, aí tem um mundo todo, é outro podcast para a gente falar de microbiota, que é um assunto que é fascinante, mas eles não tocam no livro, tá? Eu que estou falando aqui porque a fibra é muito importante para isso. E aí, nesse estudo dos Alpes Suíços, só voltando, você vê que esse aumento tão grande de consumo energético, até maior do que a média da população, de 35% ou queda, tem um pouco a ver com... No buffet mais proteico tinha vegetal. E não tinha quase nada de carboidrato refinado. Não tinha arroz, não tinha massa. Então, eles botaram proteína com vegetal. E fruta. E no buffet mais de carboidrato, eles botaram carboidrato simples, botaram massa, botaram arroz e sobremesas. Faz muita diferença, né? Então, isso eu acho que contribuiu para exacerbar um pouco esse resultado. E a partir desse resultado do chalé suíço, eles fizeram um estudo com humanos na Austrália, onde durante 3 períodos de 4 dias, eles também deram alimentos mais ricos em proteína e mais ricos em carboidrato e gordura, dessa vez também, para estudantes. A diferença do estudo do chalé suíço para o da Austrália é que no chalé suíço eles se perguntaram: será que as pessoas escolheram os alimentos porque eles eram mais gostosos? Porque tinha a questão do sabor. Eram alimentos in natura. O que eles fizeram na Austrália? Eles chamaram um estudante de nutrição, que
que trabalhava com eles e eles desenvolveram fórmulas que tinham o mesmo sabor, mesma aparência, porém quantidade de proteínas diferentes. 10, 15 ou 25%. E aí eles viram o que acontecia com o consumo de energia. E, mais uma vez, se repetiu que as pessoas que consumiam essa, né, fórmula com menos proteína, porém com o mesmo sabor, comiam mais do que as que comiam a que tinha 25% de proteína. Isolaram o sabor e tentaram, isolaram o sabor, e porque isso é um fator, a gente sabe, né? A gente come aquilo que a gente gosta mais. Então... Como é que é complicado quando a gente tenta analisar a pandemia da obesidade, analisar o processo de acúmulo de gordura, o processo de comer mais ou comer menos, por um único fator. Você pegar o modelo do balanço energético, ele é muito em função da palatabilidade da oferta. E aí, no modelo do balanço energético, dentro dele tem os ultraprocessados que tem a proteína diluída, excesso de gordura e excesso de carboidrato. Que quando você começa a juntar, você começa a ver as coisas fazendo sentido. Por isso que a gente sempre falou aqui, eu sempre vou continuar falando, para tomar cuidado para não olhar para um único aspecto, mesmo quando você tem uma hipótese como essa, como você consegue juntar os fatores. Claro, essa hipótese, ela se junta a todos os outros conhecimentos. E eles fazem esse link com os ultraprocessados, que aí eu acho que é o entronchamento do Carlos Monteiro, que eles fazem esses estudos, mas assim, o ultraprocessado, ele tem mais carboidrato, porque o carboidrato barateia o custo. Tem menos proteína, porque a proteína aumenta o custo. A gordura, aparentemente, dizem eles que não interfere tanto no custo. Eu não fiz essa análise, mas eu estou repetindo o que eu li. E tira a fibra. Sabe por quê, Alain? A fibra dilui o sabor. Olha que interessante. Vai comer um alface. Você deu um exemplo no seu resumo que eu gostei, que é a laranja. Suco verdade. de laranja. Você comer uma laranja, você tomar o sabor, realmente, a percepção do paladar, quando você bebe um suco de laranja e quando você mastiga uma laranja, é diferente. Tem a percepção do paladar, né, com o suco de laranja, e tem a questão da quantidade que você consegue comer. Isso é a taxa de consumo. Porque se você corta 4... Às vezes um suco de laranja tem 6 laranjas. Primeira coisa que a gente corta do paciente é suco de laranja, né? Vamos combinar. Se chegar para mim tomando suco de laranja, pode se despedir do suco de laranja e começar a usar a laranja cortada. Claro, o suco de laranja, assim, você tá correndo uma maratona, você toma um suco de laranja, é ótimo, né? Porque ele vai te dar energia, é uma glicose de rápida absorção. Mas, com certeza, todas as frutas, elas vêm já, como eu digo, na embalagem perfeita. Elas têm os fitonutrientes, que geralmente estão naquelas pelezinhas e nas fibras. Então, quando você toma um suco de laranja, você não come aquela pelezinha, aquela parte branca. É muito rica em fitonutrientes, aí tem outras questões envolvidas, né? E tem a questão da saciedade. E da palatabilidade também. Então, com certeza, os ultraprocessados, eles hackeiam, digamos assim, o nosso cérebro e aumentam o nosso consumo por outras vias. Aliás, eles são feitos para isso, né? Eu vou confessar aqui, não sei se você sabe, mas eu trabalhei em 2 empresas que trabalham com fast food, digamos assim. Você já me contou. No meu passado, antes de ser nutricionista, eu fui da área de marketing de 2 empresas. Uma que vende refrigerante, a outra também vende refrigerante e salgadinhos processados. E eu sei também as estratégias, pelo menos isso já tem mais de 20 anos, que eram usadas para se vender mais desses produtos. Então, a ideia, sim, é aumentar cada vez mais o consumo desses produtos. Isso do ponto de vista da indústria. Claro que a indústria já entendeu a importância das proteínas e das fibras, tanto que hoje em dia eles adicionam fibra, fazem barrinhas proteicas, mas a questão é, será que uma fibra adicionada é igual a uma fibra de um alimento in natura? Isso é uma pergunta. A gente não tem essa resposta. Será que... Aí eu já tenho uma resposta. Barrinha de proteína. Até trazer hoje, esqueci. Se tiver uma aí, eu analiso para você aqui agora. Uma barrinha de proteína, ela tem muita proteína, é verdade. Mas você já viu a quantidade de carboidrato que colocam junto, geralmente? A maioria, né? A maioria tem mais carboidrato que proteína. A barra de proteína tem mais carboidrato que proteína. Ontem eu estava analisando para um paciente que mora fora e ele tá comendo, e ele é vegetariano e ele está usando uma barrinha proteica lá em Portugal. E aí eu fui ler e assim, tinha para 10 ou 14 gramas de proteína, mas tinha 34 gramas de carboidrato. E a questão não é só isso. Tem 3 ou 4 tipos de açúcar. Aqueles açúcares que a gente sabe que, né, fazem mal, que é o açúcar invertido, o xarope de milho, né? Então, todos esses açúcares que, esses sim, atrapalham muito. E tem uns açúcares, eu vou chamar aqui de açúcares disfarçados, Vanessa, que botam um nome lá
bonitinho, porque tem um processo diferente, como se aquilo não fosse açúcar, né? Açúcar demerara, açúcar... Não sei, você fala sobre Tem isso. vários. Não, eu tenho um folheto que eu dou para meus pacientes, que é os açúcares escondidos, porque, assim, o que mais tem é açúcar escondido. E quando você vai ver, até uso de nomenclaturas, assim, como Açúcar coisas orgânico. naturais. Então, assim, por exemplo, suco de maçã. Suco de maçã é usado para adoçar... Isso estou eu falando, não está no livro, não, tá? Mas, assim, o suco de maçã, ele é usado para adoçar muitos desses alimentos. Aí você fala, suco de maçã é natural. Mas aí a gente volta ao que a gente estava falando aqui agora. É uma concentração excessiva de carboidrato simples, glicose, que o nosso corpo vai absorver muito rapidamente. E que não necessariamente vai ser benéfico, né? Uhum. Mas, enfim, isso é um tema interessante, mas que foge um pouco aqui do nosso livro. O que eu ia falar também do Raubenheimer e do Simpson? Eles fizeram análise também desse consumo de ultraprocessados nos Estados Unidos, né? E viram, junto com o Carlos Monteiro, e viram que existe uma média de consumo de ultraprocessados de 57% na população norte-americana. Essa é a média. Nossa Senhora. E aí eles fazem lá uma análise, dividem em grupos, enfim, eu posso explicar mais detalhadamente esse estudo, mas voltando ao ponto principal, né, dos dois pesquisadores, eles descobriram que a proteína ela é fundamental para a nossa, digamos, manutenção, para o nosso apetite e para o nosso peso. Então, a gente não deve esquecer disso, independente do estilo de vida que você queira ter, da importância de ter um consumo adequado de proteína. E a gente sabe também que essa proteína, por ter uma questão de limitação na absorção, né, a gente precisa fracioná-la ao longo do dia. Perfeito. Vanessa, eu vou pedir uma licença para você agora. Primeiro, só fazer um complemento aqui, quando a gente falou lá do modelo do balanço energético, que um dos principais líderes é o pesquisador Kevin Hall, e no primeiro contato dele com a hipótese da alavancagem proteica, o que é até comum, gerar uma resistência, ele deu umas pancadinhas e depois ele voltou atrás, o que é bacana nesses pesquisadores, quando eles... E eu sou bastante crítico do Kevin Hall em relação à postura que ele tem na discussão dele com o modelo carboidrato-insulina, mas ele é um super pesquisador, um cara muito competente, que está contribuindo demais para o entendimento da pandemia da obesidade, e ele voltou atrás e ele já fala que é preciso analisar com cuidado isso, e eu acho que talvez ele esteja enxergando, eu não acompanhei, não vi mais nada dele sobre isso, vou até pesquisar se tem mais alguma coisa, ele falando mais, mas ele já falou assim, esse negócio aí faz sentido. Para um cara como ele, que é o ceticismo puro, que fica estudando mecanismo, só para poder excluir essas hipóteses e tentar ter um olhar mais macro, um cara como ele fala assim, opa, peraí, vamos olhar, é porque essa hipótese realmente ela precisa ser olhada com muito carinho. Por isso que a gente está dando uma atenção aqui ao livro, à hipótese da alavancagem proteica, que eu acho que ela é anterior ao livro. Eu não vi de quando é o livro aqui, vou olhar. Isso aqui a gente vê rápido, né, Vanessa? A hipótese é de 2005. Não, o livro é de 2020, a hipótese é de 2005. O livro eles escreveram depois. E isso que você falou, Alan, é importante. Primeiro, falar, né, do ponto de vista, né, de científico, entender que esses estudos que o Raubenheimer e o Simpson fizeram foram estudos epidemiológicos, estudos observacionais, estudos de corte, quer dizer, eles tentaram fazer vários tipos de estudos e alguns controlados também, como esses dos humanos que ficaram em ambientes isolados. Eles também fazem uma diferença entre a alavancagem da proteína e a hipótese da alavancagem proteica sobre a obesidade. Então, assim, a alavancagem da proteína, a importância do apetite da proteína em relação ao nosso consumo energético e ao nosso consumo de alimentos, isso já assim, digamos, a literatura hoje em dia é vasta e bastante já estabelecida. Porque faz sentido matematicamente, né? A alavanca é isso, uma coisa que tem, em teoria, um poder de expansão maior, apesar de ser menor. Então, isso que é uma alavanca. E a proteína tem essa alavanca. Isso já foi provado. Então, acho que... Não sei se a palavra é provada, mas já foi assim, aceito pela comunidade científica. Bem descrito. A palavra é essa, bem descrito.
Aí, o outro assunto que você está levantando aqui, que é a hipótese da alavancagem proteica sobre a obesidade, esse ainda é uma hipótese, porque é para tentar explicar o motivo pelo qual nós estamos ficando cada vez, né, como sociedade, mais obesos. E aí ele tem um outro estudo aqui que ele cita no livro, que eu acho que vale também falar, que é o estudo dos orangotangos. Só antes, esse teu ponto agora até aqui foi perfeito, essa divisão entre o que está bem estabelecido e o que está bem estabelecido leva para a hipótese da alavancagem proteica para explicar a obesidade. Se você não pegou, volta e dá uma voltadinha aí no YouTube, no Spotify, onde você estiver assistindo, e pega essa explicação de novo, que ela foi perfeita, Vanessa. Obrigado. Que bom. Eu tive que te cortar. Não, mas é para cortar mesmo. Que bom que ficou claro, porque, né, às vezes é difícil transmitir de uma forma mais acessível esses estudos. Mas aí eu tenho uma coisa que o Neto comecei a falar dos orangotangos. Não, isso é importante. Porque ele também fala uma outra coisa, que eu acho que tem a ver com a hipótese da alavancagem proteica. Quando ele ficaram observando, aí eles contam no livro. O livro é bem escrito, tá, gente? Vale a pena, assim, para quem lê inglês, vale a pena, porque realmente eles escrevem bem, eles descrevem que eles foram pra mata, no meio, sei lá, de Bórneo, cada hora num lugar, assim, exótico, ficar observando os orangotangos, e tinha lama até o joelho, aí eles contam, aí um pegou dengue, assim, tem sempre uma historinha, eles contam, né, que então torna o livro mais, digamos, fácil de ler. Mas quando eles estudaram esse orangotango numa mata, que eu não me lembro mais qual mas acho que foi Bórneo, eles viram que, durante uma época do ano, isso também é muito comum, né? Na nossa biologia, a gente evoluiu para lidar com a escassez e não com o excesso, né? Então, durante uma época do ano, os orangotangos não conseguiam comer a proporção de proteína que eles precisavam, porque eles comem mais folhas, e as folhas são mais proteicas do que as frutas. Aí, na época do ano que não tinha folha suficiente, eles acabavam comendo mais fruta, que tinha mais carboidrato, ou seja, eles acabavam acumulando mais energia no corpo e engordavam um pouquinho. Porém, quando voltava a época das folhas, eles compensavam aumentando o consumo de proteína e diminuindo o consumo de carboidrato. Então, esse estoque energético que eles faziam era para aguentar até de escassez. O período que voltasse a ter abundância. E aí voltamos para a nossa, né, hipótese sobre a obesidade, que é: cadê a nossa escassez, né? Tirando, obviamente, pessoas que estão em situação de risco. A gente está falando aqui de uma sociedade onde tem uma abundância. A gente só está na abundância, né, Alan? A gente saiu do problema da fome extrema para a abundância extrema. E mesmo em lugares mais pobres, com uma abundância de baixa qualidade. De baixa qualidade, isso que a gente estava falando. Tem lugares que o consumo de ultraprocessados chega a 80%, 90%. E, aliás, no livro eles falam do Butão, que é até um país que eu já visitei. E eu percebi isso também quando eu fui, que os monges, eles estavam comendo biscoito processado. Caramba. Que é um país que foi isolado até 1961. E, ao se abrir para a civilização, eles começaram a comer esses alimentos. E eles até citam esse país no livro. Mas a questão, Alan, é que todos os nossos mecanismos, né, biológicos são para escassez. Uhum. Então, esse é o grande ponto. E na natureza, os animais têm ainda o mesmo, os que vivem na natureza, né, livres, têm ainda o mesmo ambiente. E alguns entraram em extinção porque não conseguem mais aqueles alimentos que eles precisam. Mas os que sobrevivem, eles têm um ambiente que não foi alterado. E nós, humanos, vivemos num ambiente que foi muito alterado por nós mesmos, através da agricultura, e também, hoje em dia, por outros motivos. E aí eles citam os predadores, que têm uma alimentação, né, mais rica em proteína que tem, né, todos os felinos, e o gato, né, nosso animal de estimação, é um animal que tem uma alimentação muito rica em proteína. Os predadores podem chegar até 60%, 65% da alimentação proteica. Mas os cachorros domesticados mudaram o apetite deles para proteína. Quer dizer, o ponto de equilíbrio... Carboidrato. Sim, por quê? Eles são descendentes, né, de predadores, dos lobos, que provavelmente têm um percentual de proteína alto na sua alimentação. Mas os cachorros domesticados... O que os cachorros comiam antigamente, antes das rações? O resto dos alimentos dos humanos. E nosso ponto de proteína é menor do que os predadores. Então, hoje em dia, os cachorros domesticados, eles comem muito menos
proteína percentualmente e tem um apetite de proteína menor em função da domesticação. Então, isso é só uma anedota que eu achei curiosa no livro. Essa questão da escassez, Vanessa, que a gente tem um corpo preparado para a escassez e passa a ter um ambiente de abundância, gera o que chama de incompatibilidade, sem a pressão seletiva necessária para gerar adaptações de longo prazo que façam com que a gente seja capaz de lidar com esse ambiente de abundância. Isso está explicado lá no módulo 2 da assinatura, que é o módulo de evolução, onde eu dou a perspectiva evolutiva da obesidade. Vanessa, só fazer mais um jabazinho aqui, que a gente, quando eu falei de low carb, você falou, mas a gente no livro, nós não vamos tratar disso aqui hoje. Não vamos tratar disso aqui hoje, mas dentro da plataforma eu trouxe esse livro aqui, está disponível 100% lá para o assinante, uma discussão de capítulo por capítulo, tem mais de, sei lá, eu gravei acho que mais de 6 horas falando só sobre esse livro, capítulo por capítulo, um livro espetacular de um cara brasileiro, uma fera brabíssima, o cara traz um livro fácil de ler, delicioso, bem escrito, muito bem fundamentado. Sugiro todo mundo ler. Sim, de certa forma podemos dizer que é uma defesa da dieta low carb. E aí ele explica muito bem por que ele defende a dieta low carb. Porque é a única que precisa de defesa. Você não vê ninguém atacando a dieta mediterrânea, ninguém atacando a dieta vegana, a dieta vegetariana, mas as pessoas atacam como se fosse um charlatanismo. Então ele precisa de defesa, porque é mais uma estratégia para ser incluída no leque de opções das pessoas. E o que ele fala muito bem, a gente precisa de ter mais opções, não menos opções. E esse senso comum de que a low carb mata, a low carb faz mal, levou as pessoas a terem menos uma opção num lugar onde você poderia ter mais uma opção para lidar com a obesidade. E você falou de microbioma, lembrando que esse livro também está lá no Clube do Livro já pronto, aí o título, inclusive, Defesa da Dieta Cetogênica, que na época eu fiz até uma experiência que a Vanessa me ajudou bastante a fazer essa experiência cetogênica. Não é uma dieta que é sustentável para mim, mas é mais uma opção para algumas pessoas. E como você falou de microbioma, o Cauê começou a fazer uma discussão desse livro, e ele gravou apenas a introdução, e por conta de todo o problema que eu já falei no início, ele não pôde continuar, então eu estou assumindo o livro. Estamos no dia 2 de dezembro, que esse podcast está sendo publicado no dia 2 de dezembro. A partir do dia 4, já começam a ter os primeiros capítulos desse livro. Na sequência, eu pretendo fazer esse, porque conversa um com o outro. E aí eu vou, ao longo de 2024, a assinatura vai ter sempre um livro que eu vou estar discutindo. A ideia inicial era ter um clube do livro bimestral, porque eu dividia isso com o Cauê. Bimestral? Era bimestral? Sim, era bimestral? Não. Bimestral. Eu mesmo esqueci. O que é bimestral, Alan? Fala. Não, olha só, eu já lembrei. Era assim, se eu fiz é mais fácil para mim, para minha cabeça, tá, pessoal? Se eu fiz um livro em julho, o Cauê faria um em setembro, eu faria um em novembro. Tá ótimo. É o bimestral mesmo. Tá ótimo. É porque eu estou confundindo, porque a gente faz um bem bolado com a assinatura de filosofia lá, Sociedade Metamorfose. Como o Cauê saiu, fica difícil para mim assumir um compromisso bimestral. Porque se o livro é bimestral, para mim ele era quadrimestral. Claro, você tem que ler o dobro. Sim, dentro de todas as outras aulas que a gente tem que fazer e toda a nossa vida. Mas o que eu vou fazer? Em vez de me preocupar com bimestralidade, mensalidade e trimestralidade, qualquer livro que eu começar a ler sobre obesidade, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo vídeo e vou colocando na plataforma. Então vai ter sempre um conteúdo sendo colocado lá sobre o livro. O próximo é a dieta do microbioma. Esses dois já estão prontos e disponíveis lá na plataforma. Dito isso, Vanessa, feito mais esse jabá... Mas eu queria falar uma coisa sobre isso aí que você falou, do jabá. Pode falar, fica à vontade. Você quer pegar o livro aqui? Não, quero falar sobre... Eu já li alguns desses livros, né? O Alan até me deu do Soto, muito bom, da dieta low carb. Fica à vontade. Do superintestino também já li, muito bom. Esse da dieta do microbioma você me deu agora, ainda não li. E a gente troca livros, né? O Eat Like the Animals eu dei pra ele me deu esse, aí a gente fica trocando livros. Eu isso, né? O meu livro tá aqui, foi um presente da Vanessa, exatamente. A gente troca essas figurinhas. Mas... acho importante esse ponto que você tocou, da dieta low carb, porque a gente está falando muito aqui do Hal Benheimer e do Simpson, do que eles descobriram e eles analisam um comportamento de um consumo de proteína até em relação à dieta low carb baixo, de 18%, 15%, 20%. Mas, no segundo módulo,
Quem for assinante vai saber como eles analisam essa questão das dietas, como as dietas mediterrâneas, a dieta Okinawa, que tem um índice de consumo de proteína muito mais baixo, em torno de 10%, e estão ligados à longevidade, mas como eles avaliam a questão do consumo de proteína mais baixo e que essas pessoas vivem mais e não são obesas. Então, a questão isso é uma contradição ou não? Não sei, vamos ver. Isso é Isso é o gancho para o próximo episódio. Isso vai dar uma discussão. Vai falar, porque isso é uma questão importante. E na prática clínica, óbvio que eu uso várias estratégias. Eu uso a estratégia low carb, eu uso a estratégia cetogênica, tenho pacientes veganos e vegetarianos, ou seja, as estratégias nutricionais, elas são nosso leque de ferramentas que a gente pode usar. Assim como com seus alunos, você também usa estratégias diferentes. Então, isso a gente pode ter essa discussão, acho que é da minha experiência, como implementar e dizer que as coisas às vezes parecem contraditórias, mas nem sempre são. E só um spoilerzinho, que para mim é o ponto-chave. Uma pessoa saudável não é igual, metabolicamente saudável, não é igual uma pessoa obesa, uma pessoa com resistência à insulina. E essas estratégias, low carb e cetogênica, podem ajudar a reverter quadros, sim, de desequilíbrio. E aqui a gente está falando de seres, né, animais e humanos em equilíbrio. Então, esse é um ponto também muito importante, que a gente vai falar na segunda parte. Você fez um ótimo gancho para a gente encerrar o episódio. Quando eu falo discussão e ela fala discussão, não é que a gente vai fazer um debate sobre isso, é que a gente quer dizer o seguinte: a gente vai aprofundar o assunto para tirar essas controvérsias e mostrar como é que essas questões de longevidade, de emagrecimento, a questão evolutiva da reprodução, que é tão importante para a perpetuação da espécie, são esses aspectos que a gente vai trazer. Não é uma discussão que a gente vai debater para dizer que é certo ou que é errado, não. É para juntar todos esses elementos e ver como é que uma nutricionista, que vai ser aqui o posicionamento da Vanessa, como é que o nutricionista toma essa decisão para melhor atender o seu aluno no conceito que a gente tem hoje, que é o conceito de health span. Viver mais e com qualidade. Viver bem. Viver bastante e com qualidade. Mas, e mais uma pergunta que a gente vai responder. Então vai para as suas considerações. Existe limite superior para o consumo de proteína? Isso a gente vai responder no próximo bloco. Tá, mas me faz as suas considerações finais. Bem, a minha consideração, né, as minhas considerações... Desse episódio, baseado no que eu li aqui no Eat Like the Animals, né? No caso, então eu vou fazer um resumo do que eu li. É o seguinte, a nossa biologia evoluiu para a gente ter um apetite, ter uma capacidade de escolher o que é melhor para o nosso corpo. Melhor no sentido de necessário. Não é melhor porque é mais gostoso, é porque é melhor que é necessário. E, de alguma forma, nós nos perdemos, né, através do que nos é ofertado. A gente vê um desequilíbrio na sociedade. Então, esse livro, para mim, ele é muito importante para explicar, a importância de se comer de forma adequada, a importância de entender os processos biológicos do nosso corpo e... Quando ele fala tanto de animais, né, tão distantes de nós, como os gafanhotos, os insetos e coisas que a gente... tem as moscas também, que eu ainda não falei, que é o estudo que fala da longevidade, a gente observa que a gente é apenas um ser dentro desse universo que precisa, sim, encontrar o seu equilíbrio. Então, para mim, esse livro foi muito esclarecedor e de entender por que, às vezes, a gente quer comer uma determinada coisa, por que a gente sente necessidade, por que algumas coisas nos saciam tanto. Isso é uma coisa que eu vejo muito na clínica, né? Come um café da manhã cheio de proteína e vê como é que fica a sua fome ao longo do dia. Isso é uma coisa que a gente, né, já está dando um spoilerzinho. Uma dica de que, muitas vezes, a gente consegue melhorar a nossa saciedade com pequenas alterações. Então, eu agradeço, né, a esses pesquisadores por me darem a oportunidade de aprender tanto e agradeço ao Alain pelo convite. E foi bom, né, que ele botou essa data aqui que eu tive que estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, que é sempre bom. Então, o Alain está sempre me ajudando a me aprimorar. Obrigada pelo convite. Foi bom ter forçado a barra, então. Vanessa, muito obrigado por sua presença aqui, por sua participação. Obrigado por você se disponibilizar, inclusive, para ficar para mais um episódio exclusivo para o assinante. Agradecer também a quem assistiu, quem ouviu até aqui. Não esquece de fazer todas aquelas coisas de compartilhar, curtir, etc. Se inscrever no canal. E nos vemos daqui
a 5 minutos. E os assinantes, daqui é só rolar para baixo que já está disponível. Obrigado, pessoal. Obrigada.